com vocês? Aqui é a Daniele Mello, canal Desenvolver-se. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta, compartilhe, porque isso ajuda o canal a ter relevância e os vídeos que a gente tem aqui e sendo divulgado, porque eu acredito que tem bastante coisa legal aqui, bastante insight sobre despertar, sobre você se autoconhecer, sobre você olhar para dentro e passar isso para o outro. Bom, hoje esse vídeo é simplesmente para falar sobre crenças. E por que esse tão pesado é essa história de crenças? Porque eu tenho escutado tanta bobeira sobre e tanta pergunta meio disparatada, meio desencontrada do que é. Eu falei assim, deixa eu voltar ao básico, porque eu também falo sobre crenças limitantes, sobre crenças fortalecedoras e acredito que está faltando um pouquinho de entender como essas crenças se constroem. Na maior parte do meu trabalho, seja como coach emocional, cuidando, ou de caso de pessoas querendo aprender a se relacionar ou se relacionar tanto com um parceiro, tanto na vida profissional, ou cuidar da ansiedade, cuidar do seu próprio equilíbrio, todos esses envolvem crenças. E também quando eu falo de numerologia, tem um outro canal sobre numerologia, que ele também, quando eu olho os números da pessoa e vejo a personalidade, porque tem as crenças propícias a serem criadas, dependendo daquilo. Bom, vamos para o básico. O básico do básico, que acredito que talvez você que acompanha um canal, que me acompanha em alguma mídia, saiba que crença, quando a gente fala, qualquer pessoa que está falando de desenvolvimento pessoal, está falando de crença, não está falando especificamente de crenças religiosas. Em nenhum momento está falando que essa crença pode ser uma crença limitadora. E outra coisa, diferenciado isso, uma crença é uma crença. Ela pode ter começado como uma crença fortalecedora e se tornado uma crença limitante. Nem toda crença é uma crença limitante, tá? Então, 2 pontos explicados. Ponto 1, quando falamos de crença, não falamos de crenças religiosas, apesar dela estar inserida no pacote de crenças, mas não estou falando somente disso. E quando falamos de crenças limitantes, não estamos falando que todas as crenças são crenças limitantes. Nós precisamos de várias crenças para nos edificarmos. O que isso quer dizer, Dani? Pelo amor de Deus. Quando a gente é criança, quando a gente está sendo ensinado, educado, recebendo um bombardeio externo de informações, criamos alicerces. São nossos valores, nossos princípios, e isso se tornam alicerces. Se tornam crenças. Tem crenças que elas são tão poderosas dentro da gente que quando a gente quebra uma crença dessa, parece que o mundo da pessoa se destruiu. Vi de alguém que tenha uma fé muito grande, eu agora vou falar um pouco da religiosa, tem uma fé muito grande na parte religiosa e se decepciona, e aí como que aquilo destruiu a vida da pessoa. Então, uma crença, ela não é necessariamente assim, vamos destruir todas as crenças, vamos eliminar tudo. Existem crenças que te edificam, e existem crenças que precisam continuar, e existem crenças que te edificam, mas estão te limitando. E aí, o que você faz nessa minha comparação de edificação? Você troca a crença por uma crença que está mais condizente com quem você é agora. Em determinado momento, e aí eu vou voltar ao panorama criança, adulto, em um determinado momento, seus pais, pelo menos a maioria que eu conheço, falou isso, recebeu isso de informação dos pais e acaba repetindo para os filhos. Não fale com estranhos.
Não vá com estranhos, não fale com estranhos, não deixe. Quando eu tô falando com uma criança, isso é perfeitamente viável, porque eu acredito que ela ainda não tem o discernimento de saber se aquilo ali pode ser perigoso ou não. Então você está protegendo ela, ok? Só que, dependendo de como essa crença ficou dentro da cabeça dessa criança, quando ela se torna um adulto, e aí a gente está falando do construto da crença. Eu posso fazer um outro vídeo para abordar com vários tipos de construção de crença, mas eu quero dar um panorama geral. Dependendo de como ela vivenciou essa fala, né? Essa fala recorrente, de como ela acreditou nisso, ela pode se tornar um adulto que na hora, que mesmo sabendo que tem que fazer uma entrevista de emprego, estou falando de um adulto jovem, né? É um tipo de crença que a gente vai quebrando aos poucos. Se torna um adulto jovem, precisa ir a uma entrevista de emprego. E aí tem uma série de recalques, uma série de inibições que talvez não teria se fosse um amigo. Não porque isso estivesse presente no consciente, na frente da pessoa. Olha, tá, não fale com o estranho. Mas tá lá no inconsciente guardadinho como parte dessa edificação. Foi colado de alguma forma. Não foi transmutado. Tô falando que isso é errado? Falar? Não. Tô falando que teve falha nisso? Não. Só que a nossa mente constrói algumas coisas. A ideia é nós começarmos a identificar o que fala, que emoção que estamos sentindo. Isso dá pista da crença que a nossa mente construiu. A crença normalmente é uma sentença, uma frase de impacto que a nossa mente construiu e que não está no nosso consciente, não está toda hora passando. Algumas estão, mas não está toda hora passando e que atrapalham o nosso dia a dia, principalmente quando estamos sendo desafiados a uma coisa nova, a um caminho novo. Como assim desafiados a um caminho novo? A entrevista de um emprego é um caminho novo. Se você está querendo um novo relacionamento, encontrar uma pessoa e conversar é um caminho novo. Você está num novo emprego onde você vai conhecer outras pessoas, é um caminho novo. Você mudou, está fazendo academia, mudou a academia, fazer novos amigos é um caminho novo. Nós estamos em constante mudança. Algumas conseguem simplesmente ir mudando porque nós vemos realidades que destroem essas crenças e está tudo bem e ela consegue se transmutar de uma forma comum. Porém, existem outras que foram coladas nessa edificação com um cimento colar muito poderoso, normalmente um impacto profundo de uma tragédia, uma emoção muito forte, algo que te pegou de surpresa e aí ajudou a construir aquilo. E nós nos comportamos conforme o que a gente acredita e conforme o que a gente está vendo e conforme o que a gente está recebendo. O que isso significa? E aí eu vou falar um pouco do que nós atraímos. Atraímos pra gente a frequência que estamos e a crença, ele não vai colocar essa frequência. A emoção vai ponderar nessa frequência, porque a crença vai te levar a ter determinadas emoções, determinados pensamentos que vai te colocar nessa frequência onde você vai atrair situações que comprovem ela, porque ela está atraindo as mesmas coisas. E aí tem uma crença que, assim, primeira coisa de relacionamento, tem uma crença muito forte entre as mulheres de que homem não presta. E aí, escutei muito isso. Principalmente quando estava solteira. Homem não presta, homem é assim mesmo, que não sei o que, que não sei o que. E essas falas começam a entrar em conflito. Por quê? Porque você quer um relacionamento. Isso eu tô falando de uma mulher que quer um relacionamento com um homem. Pode ser outro tipo, mas vamos usar esse exemplo. Você quer um relacionamento. E ao mesmo tempo a tua mente está tentando te proteger.
Nada do que ela faz é para tentar te sacanear. Ela não tá tentando te sacanear, ela não tá tentando puxar teu tapete, te colocar para baixo. Ela só tá tentando, ela só está fazendo. Ela não tá nem tentando, ela tá fazendo. Ela está poupando energia. Ela está poupando desgaste. Olha, a pessoa sempre busca esse tipo de sofrimento. Então eu vou dar mais esse tipo de sofrimento porque é o caminho conhecido, já sabe o que fazer, já sabe como reagir. E nesse sabe o que fazer, sabe como reagir, acaba entrando num ciclo vicioso. A ideia, e aí eu volto para a crença limitante. Tô olhando aqui, cara. Aí volta para a crença limitante. Quando esse tipo de crença começa a uma crença, uma frase repetida que você vê, começa a virar uma crença onde você começa a agir, teu corpo começa a dar um embate, tua mente começa a dar um embate, começa a não aceitar. E aí, nesse exemplo do relacionamento, começa a esperar que o relacionamento vai dar errado, ou que vai ter que aceitar qualquer coisa para ter o relacionamento, ou que mulheres têm que ser assim, homens têm que ser assado. Porque de alguma forma você acreditou nisso. E aí eu vou falar de umas crenças assim. Tem as crenças que nós construímos assim que você nem imagina como é que surgiu essa frase na tua cabeça. Mas tem outros que são bastante populares, como essa do homem que eu falei, e crenças que inibem várias áreas da vida. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. O dinheiro não dá em árvore fisicamente. Faz sentido, você não planta uma nota de 100 e nasce um pé de 100, né? Várias folhinhas de 100. Mas isso também está embutida a ideia da dificuldade, de que é tudo que é quase impossível ter dinheiro. Dependendo do teu conjunto de crenças, do teu conjunto de valores e princípios, isso pode passar batido, você não pode nem ligar para isso, como isso pode ser uma resposta que você dá assim intuitivamente quando você pensa em ter dinheiro, em ter alguma coisa. Aí tá uma construção. Então, vários ditados populares que você acredita, né, que você repete, ele vira um mantra e que a tua mente acredita naquilo como verdade e entra para o seu sistema de crenças. Os fundamentos desses sistemas de crença vai depender de cada um, de como foi a sua criação. E aí dependendo da personalidade da pessoa também. Do que vai, dos momentos de vida. Então é interessante quando for trabalhar crenças, trocar a crença, colocar uma crença fortalecedora. Por muito tempo, uma crença fortalecedora minha era que águas passadas não movem moinho. Eu construí essa frase, eu vi essa frase e peguei ela pra mim, eu não lembro direito, faz muito tempo. E aí era assim, águas passadas não movem moinho. Toda vez que vinha minha mente me levando pro passado, águas passadas não movem moinhos. E o que isso significava para mim? Que aquilo ali não fazia diferença naquele momento. Hoje, essa já não precisa ser tão forte. Ela pode até me atrapalhar quando eu quero buscar um conhecimento passado. Quando eu quero pegar uma âncora do passado. E aí são outras construções. Então, é entender o teu momento atual, entender o que está acontecendo e saber assim, tá, o que está me impedindo agora? O que está me levando a usar essa crença de forma negativa ou me agarrar a ela como se ela realmente fosse minha edificação e aí descobrir se ela realmente é o que te coloca de pé, que se você não acreditar naquilo, você vai acreditar em quê? Falando assim, veio assim na mente, parece crença religiosa. Não necessariamente. E a maioria das vezes, as que estão mais na beirada, mais em torno, mais na beirada que eu digo é assim, mais me atrapalhando a dar o próximo passo no que eu quero, mesmo para uma ação fora, mesmo para uma ação dentro.
né, de um entendimento interior, de uma limpeza, ou de uma ação fora, de um projeto, de ir para o mundo, de construir alguma coisa, de fazer, de mudar. Normalmente é algo que a gente não tem ideia de que foi construído dessa forma. Então, crença não é algo que você vai dizer assim, eu não quero ter crença nenhuma, porque aí eu me sinto livre e leve. A nossa estrutura de pensamento, né, a nossa mente, ela monta conjuntos de crenças para a gente viver, para a gente acreditar, para a gente se sentir aterrada, para a gente se sentir com vida. Então, ela precisa estar aqui para a gente nesse mundo, né, material, conectar nossa mente com a nossa personalidade e eu poder dizer assim, olha, eu sou coach emocional, eu sou numeróloga, eu sou contadora, eu sou fotógrafa, eu tô falando de mim. E você? Eu, para cada uma dessas coisas, tive que quebrar algumas coisas. Até mesmo quebrar a possibilidade de eu ser várias coisas. Dependendo dos exemplos que você teve, você cria a crença de que não é possível ser mais de uma coisa. Ou de que não é possível... Por exemplo, você sempre quis ser um artista ou ser um artista, ator, né? Tá nesse meio. E aí, dentro do teu mundo, onde você começou a construir a crença com relação à profissão, nessa época, não existia ninguém que tivesse alcançado e ninguém que você pudesse saber sobre, assim, pessoal. Normalmente a gente dá mais crédito para quem a gente conhece do que necessariamente, olha, aquele exemplo, fulano de tal conseguiu. Steve Jobs estava lá na garagem dele, fazendo as coisas, e aí virou. E aí já foi também. Mas a gente, poxa, legal, ele conseguiu, há um caminho. Mas até você sentir que você pode acreditar naquilo, é um caminho entre as duas coisas. E aí a gente começa a criar esses conjuntos que moldam nosso comportamento, que moldam também como pensamos sobre determinadas coisas e como sentimos. E o problema é que quando a gente sente, fica ainda mais difícil quebrar essa crença. Quando a crença está muito atrelada a uma emoção, ela tá com aquela super cola, sabe? Que você não consegue soltar. E essa super cola da emoção, você também primeiro tem que abrir mão da emoção daquela situação que construiu essa crença. Então é um trabalho de você investigar um pouco e deixar, não é se perder nessa investigação, é se perder nesse monte de raciocínio analítico de como construiu. É legal saber? Eu acredito que é legal saber porque eu trabalho com isso. Então, quando eu estou atendendo alguém, falando com alguém sobre isso, eu nem sempre dou essa explicação toda, porque eu quero que a pessoa, tá bom, vamos desconstruir, a não ser que seja necessário para ela não repetir mais essa determinada coisa. No próximo vídeo, eu vou falar sobre formas de limpar, que você pode fazer aí, que pode ajudar a entender como limpar essas coisas, como começar a abrir para você perceber, gente, que frase estranha veio na minha mente. Por exemplo, outro dia ligaram para mim para fazer uma doação e eu me senti assim, gente, que invasão de privacidade. Isso é uma invasão de privacidade mesmo? Ou eu já tive uma barreira porque era uma invasão de privacidade e eu não gostava quando me ligavam no trabalho para pedir. Não, nada contra, mas eu achei assim, poxa, mas como conseguiu o meu número? A minha mente investigativa queria saber de todos os detalhes.
Que história é essa? Quem vendeu o número? Mas por que isso me incomodava? Aí veio a frase outro dia. Porque, pra mim, era uma invasão de privacidade. Não tô dizendo que é, nem que não é. Mas que isso não necessariamente eu posso levar a ferro e fogo, até porque eu recebo mensagens no celular para marcar consulta, tanto numerologia, tanto para o coaching, os processos individuais. Então, eu preciso ficar analisando. Eu estou dizendo isso do meu para você ter uma ideia de como às vezes vem umas frases soltas na nossa mente que dão pistas de que você precisa talvez questionar. Quando a gente tem uma certeza absoluta, se essa certeza absoluta não suporta uma dúvida, tem algo errado com ela. A certeza absoluta, duvide dessa certeza absoluta. Já estou dando as dicas, olha só. Duvide da certeza absoluta. Bom, no próximo vídeo sobre crenças, eu vou falar sobre formas de limpar de uma forma mais genérica, tá? Elas demoram mais um pouco do que um programa, um processo individual, pode ser 2, 3 sessões para isso, de uma crença. Você, olha, identifiquei que eu tenho essa crença. Eu tenho a crença que eu nunca vou poder ser feliz, de que eu nunca vou poder ter um relacionamento. Eu tenho essa crença, bate, vira e mexe de noite, lá na cama, dormindo, na hora, vem isso. Talvez aí cheguem umas 2 sessões, 3 sessões, a gente consegue ir no fundo disso. Porque às vezes é só um ponto e tira outras coisas. Mas tem outras formas de você também começar a limpar e ajuda também até se estiver fazendo um processo desse, tá bom? Então, se quiser marcar uma sessão sobre crença comigo ou um programa individual do Mente Inabalável, que sair são 6 sessões e a gente vai trabalhar um programa ou umas outras crenças que estão envolvidas naquilo, eu vou deixar um e-mail para contato, você manda o e-mail e a gente marca uma conversa para saber qual é o caso e o que a gente precisa fazer, tá bom? E aí a gente fala de valores também. Bom, se você não curtiu, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. É legal isso porque, como falei, né, tudo é energia, frequência, você está colocando frequência para uma outra pessoa também ver e talvez tenha algum estalo. Alguma coisa, poxa, eu tô fazendo isso, poxa, eu tenho que sair disso, poxa, eu tava acreditando que era isso e não era, tá bom? Bom, tchauzinho e até a próxima.